Saudações investidores. Bitcoin agora cotado a 29.700 dólares. Bitcoin que continua a queda e rompe os 30k. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização do Price Action, te mostrando onde podemos ter boas compras de longo prazo e qual a minha estratégia a partir daqui. Então, bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, hoje vamos começar aqui no semanal para mostrar para vocês a situação de longo prazo e suportes importantes da análise técnica. Além disso, vamos relembrar e discutir não só o que está acontecendo agora, mas o que a gente quer ver no futuro para se posicionar de uma maneira mais significativa no Bitcoin. Também quero te passar a minha estratégia atual, que está muito ligada ao medo extremo do mercado, à dominância e ao S&P 500, tá? Vamos entender um pouco dos riscos atuais e como a gente pode se proteger fazendo algo não só racional, mas eficiente na nossa carteira e nos nossos investimentos. Além disso, quero falar um pouco do FUD, que está prejudicando o preço, né? Afinal, a China está repreendendo aí os mineradores de criptomoedas. Vamos falar um pouquinho sobre tudo isso e por que, na minha opinião, isso é algo positivo, fundamentalmente, no longo prazo. E, antes de começar, um recado rápido para vocês. Se você ainda não conhece aqui como funcionam os vídeos do canal, normalmente a gente faz um vídeo de manhã do Bitcoin e à noite do Bitcoin com as altcoins, né? Por isso que eu sempre peço para vocês o vídeo de manhã para colocar as altcoins que vocês querem que sejam analisadas. As mais pedidas serão analisadas no vídeo da noite, tá bom? Então deixa aqui nos comentários, vamos tentar analisar o máximo de altcoins possíveis para ver quais estão em oportunidade de compra e quais estão sem fundo abaixo, né? E lembrando também, né, para vocês que todas as análises são feitas na Binance Futures, e se você não conhece ainda a maior exchange do mundo, eu fortemente recomendo que você vá nos dois primeiros links da descrição e crie a sua conta, tá? No primeiro link, você vai ter 20% de desconto nos seus trades no spot e no segundo, 10% de desconto nos futuros. Então vale a pena você criar aí sua conta na maior exchange do mundo. Investidores, então vamos lá. Vamos começar aqui falando um pouco do semanal do Bitcoin. E a constatação semanal do Bitcoin é a mesma que a gente vem falando já há algumas semanas, né? Estamos tendo uma correção natural do preço, tá bom? A gente subiu demais e em sã consciência ninguém esperava que a gente ia subir sem parar, né? Uma hora ou outra a gente precisa dessas correções que são correções saudáveis para o mercado das criptomoedas, tá? Principalmente para as pessoas relembrarem, né, que a gente está num mercado de risco e as pessoas entenderem que elas precisam gerenciar os investimentos e a carteira delas de forma responsável e eficiente. A gente sempre falou aqui no canal, é muito mais importante você proteger o seu capital do que você pensar em ganhos mirabolantes, principalmente quando a gente fala de investimentos sem ser no Bitcoin em outras criptomoedas. As outras criptomoedas são muito mais arriscadas que o BTC, tá? Nesse momento aqui, o que eu vejo? Eu vejo que a gente está sim em momentos para pensar em acumular Bitcoin no longo prazo. Mas a gente precisa fazer isso de uma maneira responsável. Por quê? Porque sim, o mercado já está em extremo medo, a gente está na mínima do ano aqui no Fear and Greed Index, mas a gente sabe que mesmo quando o mercado fica em extremo medo, nada impede ele de cair mais, né? Porque as pessoas realmente acredito que o Bitcoin só vai realmente voltar a subir quando as pessoas começarem a acreditar que ele não vai, né? Essa semana eu postei uma enquete lá no canal no Telegram, inclusive tá na descrição também para quem não conhece o nosso grupo e canal no Telegram, perguntando se as pessoas acreditavam que o Bitcoin ia romper os 30k no ano. Vocês acreditam que a maioria acreditou que não ia? Então enquanto o pessoal tá otimista e tá falando de 100k, é mais provável que essa correção continue para estopar e liquidar mais essas pessoas. Então, nesse momento, sim, eu comecei a acumular, tá? Mas eu tenho que fazer isso de uma maneira que me deixa confortável para o longo prazo. Então, eu tenho uma estratégia para ir me expondo à medida que o preço vai caindo mais. Se você colocar muito dinheiro agora e o preço continuar caindo, você vai ficar desconfortável e provavelmente você vai acabar cometendo erros não racionais por causa do seu medo de perder mais, digamos assim. Então, você precisa ter uma estratégia agora pensando no longo prazo. Você não tem que comprar o Bitcoin agora e torcer para ele subir. Não, você tem que ter uma estratégia que necessariamente ou vai ser uma estratégia que você vai acumular pensando em zonas mais abaixo, ou uma estratégia que você vai ter que colocar o stop, tá bom? Eu sempre recomendo que coloque o stop, ou então que faça uma estratégia de investimento no longo prazo. Tranquilo?
E afinal, né, investidores, a gente está vendo alguns pontos importantes aqui nos últimos dias. Como eu já disse, o mercado está em extremo medo, a dominância está subindo, o que mostra pra gente que as pessoas estão escolhendo o Bitcoin. Então tudo isso é bom, mas a gente ainda pode ter mais desespero, mais queda. Até porque não tivemos tanta liquidação assim ainda. Repare que não dá nem para perceber a liquidação que a gente teve hoje comparada àquela dos 30 mil dólares, tá? Então ainda parece que essa queda vai continuar e ainda parece que a gente pode ter mais uma queda, mais um apocalipse daqueles, para aí sim a gente ter muita liquidação, muita queda no Open Interest e aí sim o preço voltar a subir, tá bom? Então tomem cuidado, tenham exposição nesse momento, com certeza, tá? Mas precisam ser exposições responsáveis, pensando no longo prazo, ou então necessariamente colocando um stop. Tranquilo? Falando aqui um pouquinho do que melhorou desde ontem, né? A gente começou a ver mais queda aqui no nosso indicador Open Interest e no nosso Long Short Ratio, né? Ontem o Long Short Ratio estava em 2 ainda, ou seja, não dava para pensar em muita coisa, né? Mas agora em 1,35 já ficou um pouquinho melhor, né? Detalhe que tá dando alguns problemas no indicador, então ele tá parando, indo, mas ele em 1,35 já é algo melhor. Quanto mais cair, mais eu vou acumular, por quê? Porque mais pessoas estão acreditando que o preço vai cair, então é mais provável que a gente esteja próximo de um fundo, tá bom? Então esse indicador aqui mostra pra mim que, tá melhorando. À medida que ele for caindo mais, a gente vai acumulando mais, porém ele não me dita um fundo tão significativo, porque apesar dessa queda, não tem tanta liquidação assim, tá? Para acreditar nesse fundo importante, eu gostaria de ver mais liquidação e mais queda também no nosso Open Interest. Um dos motivos dessa queda, investidores, tem a ver com as notícias, né? Falando que a China, ela tá repreendendo os mineradores de criptomoedas, né? Tá cortando energia, tá fazendo eles saírem do país. E pensando no curto prazo, é claro que isso é ruim, né? Afinal, a grande parte da mineração do mundo está concentrada na China, isso está fazendo o hash rate cair e necessariamente isso impacta, digamos, na segurança da rede e está fazendo o preço cair. Mas pensando no longo prazo, cara, é ótimo isso, porque essa centralização do Bitcoin na China, na mineração lá na China, sempre foi um ponto que os críticos pegaram muito forte e que, sem dúvidas, é algo negativo, né? A gente está num ambiente descentralizado do Bitcoin, mas a mineração é muito centralizada em um país, e o país é a China ainda. Então, isso, para mim, é um tiro no pé que a China está fazendo, pensando no futuro aí, né? E em quão o Bitcoin será importante nesse futuro, mas a China é a China, né? A China é um país aí um pouco controverso. Isso é muito bom pensando no longo prazo, porque essa centralização na China vai diminuir, tá bom? Então, no curto prazo, é ruído, no curto prazo isso vai fazer o preço cair mais provavelmente, mas no longo prazo, isso é muito bom. Quanto mais descentralizado a mineração do Bitcoin for, melhor para nossa rede, que é descentralizada, mas a mineração não é. Correto? Então isso é bom para mim fundamentalmente no longo prazo. Então pensando assim, os fundamentos do Bitcoin mudaram? Não, os fundamentos continuam os mesmos e eu vou continuar acumulando Bitcoin sim pro longo prazo, mas eu tenho que fazer isso de uma maneira responsável e que me deixa feliz, pô. Eu não tô triste que o Bitcoin tá caindo mais, para mim tá sendo oportunidade para eu comprar mais barato, comprar em promoção, algo que tava valendo 60% a mais há poucos meses atrás, tá bom? Outro detalhe importante, nesse momento eu saí dos meus shorts nas altcoins, tá? Então talvez seja o primeiro dia que eu tô mais exposto assim ao mercado. Afinal, apesar da gente ainda não ter formado um fundo tão importante, na minha opinião, eu acho que a gente está se aproximando dele, tá bom? Então eu fechei meus shorts nas altcoins, me expus um pouco mais ao mercado hoje e vou me expondo gradativamente à medida que o preço for caindo mais, principalmente quando a gente tiver muita liquidação. Se a gente cai aqui e tem aí 300 milhões de liquidação, igual foi naquela nossa queda, né, dos 30 mil dólares, pode ser uma boa oportunidade, né? É claro que a gente vai ter que olhar essas liquidações em tempos gráficos menores, como por exemplo 1 hora, mas se a gente for pensar no diário, né, 300 milhões nem é tanto assim. A gente pode olhar para liquidações bem maiores, afinal, eu ainda consigo enxergar o otimismo no mercado. Isso fica muito claro nas nossas enquetes lá no Telegram, né? Vou até mandar outras enquetes hoje. Se você ainda não conhece o canal do Telegram, se inscreva lá, tá bom? Então talvez ainda é necessário essa grande liquidação aqui que a gente não teve, tá bom? Uma grande liquidação com grande queda no Open Interest é o seu sinal aí para entrar um pouco mais forte no Bitcoin e acreditar que a gente vai voltar a subir. Não vou especular muito aqui zonas de suporte, afinal vocês já sabem essas zonas, tá? Eu acho que a gente tem uma zona importante aqui nos 24 mil dólares, nos 20 mil, mas realmente o que importa não é um número arbitrário de meses atrás, não. O que mais importa são os pontos onde as pessoas realmente estão sendo liquidadas e estopadas. A gente ainda não vê isso, tá bom? Então tomem cuidado e as disposições nesse momento devem ser responsáveis.
Olhando aqui um pouco mais no curto prazo para falar de price action, eu consigo enxergar com vocês que a tendência é muito clara de baixa em todos os tempos gráficos, né? É até por isso, né, natural que o preço de vez em quando dê uns pullbacks, né? É importante a gente romper resistências significativas nesses pullbacks, coisa que, por exemplo, a gente não conseguiu fazer aqui nos 33 mil dólares, né? Não conseguimos demonstrar força acima desses 33 e o que a gente fez foi simplesmente uma armadilha. Então fiquem atentos aqui, principalmente essa região, olha, dos 31 mil até os 33, tá? Um rompimento aqui pode fazer a gente ter um pullback mais significativo. Mas, assim, nesse momento tá difícil de acreditar que isso vai acontecer, né? Eu acho que o mais provável é que a gente tenha um pullbackzinho próximo desses 31 mil dólares para depois tentar buscar novos fundos, correto? Mas nunca podemos ficar de olhos fechados para uma possibilidade de demonstração de força no Bitcoin. Afinal, a gente já está caindo há muito tempo, né? E justamente por isso eu acho que começou a fazer sentido não só me expor ao mercado mais hoje, mas fechar os shorts das altcoins que caíram muito mais, tá bom? Isso para mim é algo muito positivo, tá? As altcoins caindo mais que o Bitcoin mostram para mim que as pessoas estão escolhendo o Bitcoin, estão entendendo que o mercado é arriscado e que é mais racional por parte delas ter entradas no Bitcoin, não nas altcoins neste momento, tá bom? Mas é claro que tem boas altcoins aí, vamos ter boas oportunidades de entradas sim em altcoins, igual eu entrei pensando em position trading em algumas hoje, mas a gente fala mais sobre isso à noite, tá bom? Então, de noite, vou fazer análise do Bitcoin e das altcoins, então deixa aqui nos comentários quais delas vocês querem que sejam analisadas, as mais pedidas serão analisadas. Tranquilo, investidores? Investidores, então é isso, tá bom? Estamos em tendência de baixa aí para resumir em todos os tempos gráficos, agora menos o semanal, até por estar numa tendência de alta no semanal. Eu acho que faz sentido sim a gente começar a se expor mais ao mercado, mas de uma maneira responsável, entendendo que o preço pode ir a 20, pode ir a 10. O Bitcoin, ele é volátil. A gente já viu correções muito piores do que essa no passado. Então tomem cuidado. Se você acha que você está muito exposto nesse momento, estude colocar um stop ou ir fazendo igual eu faço, né? Às vezes eu me exponho um pouquinho a mais do que eu quero, o preço recupera, eu distribuo, né? Por quê? Porque a gente quer distribuir onde as instituições também estão distribuindo. Então fica de olho. Se a gente volta lá para os 31, por exemplo, e tem muita instituição tentando vender, colocando barreiras no preço, pode ser um sinal para você começar a distribuir, tá bom? Nesse momento aqui, olha só, no 1% você já começa a ver mais instituição tentando realmente vender. Então a situação não tá fácil, tá? Para o Bitcoin ele reverter essa tendência de baixa, ele vai precisar de muita força, mas se tem uma coisa que eu aprendi em todos esses anos de criptomercado, que a gente nunca pode duvidar do Bitcoin, tá bom? Mas precisamos ao mesmo tempo, né, respeitá-lo e entender, respeitar também a tendência que é de baixa agora. Por isso as exposições serão responsáveis de acordo com aquilo que a gente julga interessante para o nosso portfólio de investimento, para os nossos investimentos no longo prazo agora. Tranquilo, investidores? Então é isso, tá? Esse vídeo não foi muito técnico, né? Um vídeo, eu acho, em dias assim, é mais importante a gente conversar e entender que a gente está aqui também, né, fazendo análise técnica, fazendo trade, mas a gente também é investidor de longo prazo nesse mercado. E as notícias que eu vejo aí da China não são notícias que me deixam preocupado. Pelo contrário, são notícias positivas para mim, pensando no longo prazo e na descentralização da rede. Tranquilo? Então é isso, um forte abraço e até mais à noite, onde vamos fazer a análise das altcoins também. Bitcoin, please go to moon. Stop going sideways now. Don't ever say we going down to 1K, but Mr. Novogratz say we have bottomed out. Novogratz is bullish. Bottomed out. Don't ever rise is bearish. Bearish target of 13 times there. Novogratz is bullish. Bitcoin could be at 40,000. Let us go to moon.